Eu queria aproveitar essa data de Dia das Mães para a gente começar a refletir um pouco sobre o papel da mulher dentro da sociedade. Mas não só dentro da sociedade, o papel da mulher também dentro do lar, o papel da mulher dentro da família, o papel da mulher dentro da igreja, enfim, qual é o papel da mulher? Ou melhor, que tipo de modelo Deus espera da mulher? Que tipo de modelo Deus fez a mulher para ser? Interessante isso. Você já parou para pensar nisso? E mais, será que você já parou para pensar que você pode estar fora desse modelo? Mesmo sendo mulher, uma mulher atual, uma mulher contemporânea, você pode estar fora do modelo bíblico, daquilo do que Deus sonha para o papel da mulher? Vamos meditar nisso hoje? Mas antes eu quero orar. Pai, eu te agradeço, Senhor. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse papel da mulher, Senhor. Muito obrigado pela tua criação sobremodo maravilhosa chamada mulher, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Eu especificamente te peço, Pai, para que o Senhor esteja abençoando todas as mulheres, todas as mães, Pai, desse planeta, Pai, que todas elas, Pai, possam entender o seu papel, qual modelo o Senhor tem sonhado, e não só entender, Pai, para que elas possam se alinhar a esse papel, Senhor. Essa é a nossa oração, e te peço também, Senhor, que o Senhor esteja nos abençoando, Pai, e nos alinhando nesse dia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada um que esteja do outro lado do vídeo, Pai, seja hoje ou seja depois, Pai, que esteja assistindo esse vídeo, Pai, que seja impactado com o teu amor e com a tua palavra e principalmente, Senhor, com o teu maravilhoso toque de amor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, com certeza o papel da mulher é um papel extremamente relevante dentro da sociedade, dentro do lar, dentro da igreja, ou seja, onde for, porque Deus colocou na mulher, assim como Ele colocou no homem, a sua multiforme graça de amor. Você tem essa multiforme graça e eu tenho essa multiforme graça, e por isso nós somos tão importantes onde quer que a gente vá. É por isso que Deus conta com a gente, apesar de não precisar da gente. Mas essa multiforme graça nos faz ter um papel importante onde quer que a gente ande. E por falar em multiforme graça, você já parou para pensar por que nós somos tão diferentes uns dos outros? E hoje eu quero focar especificamente nas mulheres e principalmente nas mães. Você já parou para pensar por que há tantos modelos de mães? Eu vou citar alguns, só para que você tenha uma noção. Eu não sei se você já parou para pensar isso, mas chega a ser engraçado. Mas são tantos modelos. Por exemplo, existe a mãe primeira viagem e a mãe PhD. A mãe primeira viagem é aquela mãe que não tem experiência nenhuma com filhos. Ela é mãe há pouquíssimo tempo. Ela ainda está aprendendo o ofício de ser mãe. Tudo para ela é novo. Tudo para ela é novidade e ela se preocupa com tudo porque ela não viveu essa experiência ainda. Já a mãe PhD, a mãe experiente, não. Ela já passou por muitas situações. Não é qualquer situação que deixa a mãe PhD preocupada. Então há uma diferença muito grande entre a mãe de primeira viagem e a mãe PhD. E a gente nota muito isso nas mães que procuram as suas mães para lhe aconselharem certas atitudes. E é incrível como elas chegam: mãe, eu estou preocupada, o meu filho está gripado. E a mãe PhD, ou a avó no caso, ela olha: calma filho, isso é tranquilo, você já passou por isso várias vezes, seus irmãos já passaram por isso várias vezes. Então a mãe primeira viagem e a mãe PhD, elas trocam informações, e geralmente a mãe PhD, a mãe
que tem mais experiência, ela ajuda a mãe de primeira viagem, mas são dois tipos interessantes, né, de mães. Existe um outro tipo interessante também, não sei qual modelo é você, mãe, ou qual modelo é a sua mãe, mas existe a mãe perfeccionista. Você já notou isso? É aquela mãe que o filho não pode vestir uma roupa sequer se não estiver combinando, que ela quer que ele vá perfeito, que ele faça tudo perfeito. O laço do sapato direito tem que estar igual ao laço do sapato esquerdo. Os filhos das mães perfeccionistas, geralmente eles sofrem porque eles são muito exigidos. Imagina a mãe perfeccionista vendo o quarto do filho quando ele está brincando naquela bagunça. Ela pede logo para que ele vá e arrume o quarto, né? E que ele tem que arrumar bem arrumado, afinal, ela é perfeccionista. Será que você é esse tipo de mãe perfeccionista? Existe também, sabe, um outro tipo de mãe muito legal, a mãe coruja. A mãe coruja é aquela que ela não é culpada de nada, porque na verdade ela é orgulhosa do seu filho. Então ela tem tanto orgulho do seu filho, ela tem tanto amor pelo seu filho, que ela acaba sendo aquela mãe coruja. Ela chega no grupo de amigas e diz: olha, meu filho tirou 10 em matemática. Muitas vezes a metade da turma tirou 10 em matemática, mas o filho dela tirou 10 em matemática. E a mãe coruja, ela gosta de participar das coisas do filho. Eu conheço muitas mães corujas que demonstram o seu amor dessa forma. Isso é maravilhoso. Tem um outro tipo de mãe também, a mãe cientista. Não sei se você já parou para pensar. Sabe que tipo é a mãe cientista? Será que você é esse tipo? A mãe cientista é aquela que tudo ela vai pesquisar. O filho tem a sua primeira gripe, ela vai para o Google e coloca primeira gripe da criança. O menino dá um espirro e ela coloca criança espirrando, o que fazer? Tudo ela vai pesquisar. Tudo é motivo de pesquisa para a mãe cientista. Existe a mãe rede social. A mãe rede social é aquela que tudo ela tem que postar. A criança dormindo, ela posta lá nas redes sociais: veja que lindo, meu filho dormindo. O filho almoçando, ela posta: hora do almoço do neném, e vai postando todas aquelas coisas. Você começa a perceber que são mães movidas por amor, mas que agem de formas diferentes. Legal essa percepção, né? Existe também a mãe leoa. A mãe leoa, eu acredito que seja um dos tipos mais comuns de mãe. A mãe leoa é aquela que, se ela pressentir qualquer ameaça do seu filhote, ela imediatamente já coloca as garras para fora. A mãe leoa, geralmente, ela é super protetora. Ela quer ir acompanhar o filho até na entrevista de emprego. A mãe leoa, ela quer acompanhar o filho em todas as coisas e imagina só, às vezes o filho vai dar entrada no INSS na sua aposentadoria e ela vai junto. E diz assim: não, ele trabalhou, o menino trabalhou. E essa é a mãe leoa, aquela mãe super protetora. Será que a sua mãe é uma mãe leoa? Será que a sua mãe é uma mãe super protetora para você? Será que você, mãe, tem sido uma mãe leoa? Né? Existe também, sabe qual é o outro modelo? Eu acho que eu vou parar por aqui, mas existe um outro modelo muito interessante, que é a mãe sem noção. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para vocês, mães, que eu já passei por isso. Se você ainda não chegou a essa hora, vai chegar essa hora. Vai chegar uma hora que você vai levar seu filho para a escola e ele vai querer que você pare, de preferência, um quarteirão antes para te deixar. Né? E a mãe sem noção é aquela que para exatamente na entrada da escola. Quando o menino desce, tá lá a turminha dele e a mãe fica mandando beijinho para ele: tchau, chuchuzinho, boa aula, chuchuzinho. E o menino fica arrasado. A criança fica arrasada, achando que tá pagando mico. Mas a mãe sem noção, ela não tá nem aí. Ela trata o filho como se o filho tivesse sempre 5 anos.
apesar de já ter sido convidada para a festa dele de 30, né? Mas essa é a mãe sem noção. Então existem vários tipos de mães. Mas apesar disso, apesar de existirem vários tipos de mães, o amor, ele é um tipo único. Não existem vários tipos de amor de mãe. Existe sim várias formas das mães manifestarem seu amor. E nós vimos aqui quantas formas diferentes. Mas o amor de mãe, ele é único. E Deus despejou essa porção de amor da mãe abundantemente em cada mãe. Cada mãe tem uma porção de amor tão abundante que transborda em cada uma delas. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: só existiu uma criança perfeita no mundo e todas as mães a tiveram. Eu gosto dessa frase porque essa frase ela denota o amor maravilhoso de como a mãe vê o seu filho. Que visão a mãe tem do seu filho. Isso é lindo, eu acho lindo. E no dia de hoje é muito bom a gente celebrar as nossas mães e homenagear as nossas mães nesse sentido, sabendo o amor incontido que uma mãe tem pelos seus filhos, né? Então você já parou para pensar como é a sua mãe? Qual é o estilo dela? Que tipo ela é? Que modelo é a sua mãe? Você deve estar analisando agora, né? Eu acho que a minha mãe ela é uma sem noção. Não, eu acho que a minha mãe é uma mãe perfeccionista. Eu acho que a minha mãe é uma mãe super protetora, é a leoa, né? Que a minha mãe, não, acho que a minha mãe é uma cientista. Que tipo de mãe ela tem sido? Mas agora eu quero falar com você, mãe. A minha mensagem é para você, mãe. E você, mãe, já parou para se perguntar como deve ser o modelo de mãe bíblico? Você já parou para tentar perceber que tipo de mãe a Bíblia, ou melhor, o coração de Deus espera de você? Interessante isso. Poucas pessoas, eu acredito, que tenham parado para pensar nisso. Nós podemos elevar isso e levar para os pais, para os homens, o papel do homem na sociedade, o papel da mulher na sociedade. Mas hoje eu quero deixar, e se você é homem e está assistindo esse vídeo, leve para você também esse questionamento. Mas hoje nós vamos focar nas mães. Mas você não deve deixar para trás também essa questão do papel do homem, do papel do marido, do papel do pai. Mas será que você já parou para pensar nisso, mãe? Que tipo de modelo bíblico Deus espera de você? Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Tito, capítulo 2, versículos de 3 a 5. O livro de Tito diz o seguinte: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Querido, deixa eu só fazer um adendo. Eu não sei se você é experiente na leitura da Bíblia ou se você não costuma ler a Bíblia, mas antes da gente entrar na mensagem, eu queria só fazer uma observação. Se você não tem costume de ler a Bíblia, deixa eu te dar uma dica. Quando pedirem para você ler uma passagem bíblica, observe sempre as primeiras passagens, as primeiras palavras da passagem bíblica. Por que isso? Porque para que você possa aumentar a sua interpretação, melhorar a sua interpretação da Bíblia, as primeiras palavras do versículo, elas são muito importantes, tá? Então, se
Se você está começando a ler a sua Bíblia agora, se você não tem costume, mas quer começar a ler a Bíblia, faça assim. Por quê? Nesse caso especificamente, olha só, a passagem que a gente leu aqui, Tito capítulo 2, versículos 3 a 5, começa assim: semelhantemente ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes. Se ele começa com a palavra semelhantemente, ele está dando continuidade a um pensamento. Quando isso acontecer, para que você melhore a sua interpretação, para que você não fique apenas na interpretação do texto e que você consiga interpretar ou perceber o contexto, o significado do contexto em que esse texto está inserido, é bom sempre você voltar um pouquinho, 1 ou 2 versículos antes. No caso aqui nós vamos voltar até o início do capítulo 2, porque aí veja bem como as coisas se tornam claras. Diz assim: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Olha que interessante. Aqui também precisa que você volte mais um pouco, porque começa assim: você, porém, fale o que está de acordo. Então, o que a gente precisa entender aqui? Essa é uma carta que Paulo escreveu para o seu discípulo Tito, por isso o título desse livro bíblico é Tito, né? E Paulo aqui ele está falando de algumas pessoas que andam mentindo dentro da igreja, que andam levantando falso testemunho. E aí quando ele entra no capítulo 2, ele diz: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Começa a fazer sentido agora para você? Então ele diz assim: ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito. Então ele fala como os homens devem ser, e no versículo 3, que foi o versículo que a gente começou a estudar aqui, diz o seguinte: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver. Certo? Então é muito importante, desculpe essa pausa na pregação, mas que se você tem interesse em começar a ler a Bíblia, essa é uma dica muito interessante dentre várias outras, para que você possa começar a melhorar a sua interpretação bíblica. Porque muitas vezes você vai ler um texto, um versículo, e você não entende muito bem, mas o contexto dele está 1 ou 2 versículos antes, e quando você volta um pouquinho para ler aquele versículo específico, você tem uma interpretação bem melhor. Tá certo? Então, Tito capítulo 2, versículos 3 a 5 diz: as mulheres mais velhas devem ensinar as mais jovens a serem reverentes na sua maneira de viver. Olha que coisa interessante. Como é lindo nós vermos uma mulher delicada, uma mulher que se dá o respeito. Isso deve ser ensinado pelas mulheres mais experientes para as mulheres mais jovens. As mães de primeira viagem, elas devem aproveitar as mães PhD que ensinem a elas. A mulher, quando está começando, está desabrochando o seu papel de menina para mulher, as mulheres mais velhas devem ensiná-la reverência, devem ensiná-la respeito. Que coisa linda! Olha, a Bíblia ela não vive em outro tempo. Muitas pessoas pensam que a Bíblia deixou de ser atual. Muitas pessoas pensam que a Bíblia é ultrapassada, mas deixa eu te dizer uma coisa: a Bíblia é atemporal. A Bíblia ela está mais na moda do que qualquer outras coisas. Mas a sociedade é que anda desvirtuada, que anda distante dos preceitos e dos princípios bíblicos. E quando a gente para pensar e meditar direitinho no que a Bíblia diz, muitas vezes a gente diz: meu Deus, como nós estamos distantes disso. Mas o que o texto quer dizer? O texto está dizendo: mulheres mais experientes, mais velhas, ensinem as mulheres mais novas a serem reverentes. Isso quer dizer que sejam mulheres de confiança.
onde o seu sim é um sim, onde o seu não é um não. Não sejam como mulheres caluniadoras, como diz o texto. Outra coisa é que não sejam fracas, ou seja, não sejam escravizadas ou rendidas ao vinho, ou qualquer outra coisa que não seja a vontade de Deus. Se você quer ou se você tem a necessidade de se escravizar a alguma coisa, escravize-se na vontade do Senhor. Assim como Paulo disse, eu sou um escravo de Cristo. Porque quando você é um escravo somente de Cristo, você é liberto para todas as outras coisas. É maravilhoso. E o texto continua dizendo assim: mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Que coisa linda. Presta atenção a uma coisa. A mulher mais experiente, ela tem a função de ensinar as mais novas o que é bom. Mas é importante que para ela ensinar o que é bom, ela precisa saber o que é bom. É impossível você ensinar algo que você não sabe. E deixa eu te dizer uma coisa. As mulheres estão precisando saber o que é bom. Ah, pastor, mas eu sei o que é bom. Mas não é o que você pensa que é bom. É o que a palavra diz que é bom. E sabe de uma coisa? Existe muita diferença entre aquilo que você acha bom e aquilo que a palavra diz que é bom. Por isso que nós voltamos para a questão do modismo. Não importa o que a moda diga, é a palavra que deve prevalecer. E a mulher mais experiente, ela deve passar esse ensinamento para a mulher mais nova. Muitas mulheres hoje estão precisando apenas de mulheres mais experientes que a orientem como amar seus maridos, a orientem como educar os seus filhos, não da forma que elas acham certa, mas da forma que nos orienta o nosso manual de vida. Conforme está na Bíblia, conforme está na palavra, conforme nos ensina a palavra. É isso. O modelo de mulher bíblico é o modelo da mulher prudente. O modelo de mulher prudente é aquele modelo de mulher cautelosa, sensata, precavida. E o modelo de mulher bíblico é o modelo de mulher pura, totalmente pura. É aquela mulher que não se contamina, que mantém a santidade em si e não no ambiente em que ela está. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Presta atenção nisso. Os sacerdotes no tempo da Bíblia, eles não tocavam em mulheres impuras, porque senão eles se tornavam impuros. E eles tinham que manter uma grande distância das pessoas impuras. E lá na Bíblia você vai ler uma série de coisas que tornava a pessoa impura. E o sacerdote não podia chegar nem perto, porque senão ele deixava de ser puro. Então o sacerdote, ele não podia tocar na pessoa impura. Mas é interessante que quando aquela mulher do fluxo de sangue, que estava impura, ela chega pertinho de Jesus e ela toca em Jesus, não é ela quem deixa Jesus impuro, mas Jesus quem purifica ela. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que você não deve procurar sacerdotes. Procure diretamente Jesus. O sacerdote não é capaz de te limpar. O sacerdote não é capaz de te purificar. O sacerdote, no máximo, ele vai te mostrar o caminho. No máximo, ele vai apontar o caminho. Eu sou um sacerdote do Senhor como pastor. E eu não tenho poder de purificar ninguém. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho um prazer em apontar o caminho e mostrar aquele que realmente é capaz de purificar qualquer pessoa. Aquele que realmente é capaz de tornar qualquer pessoa pura. E esse deve ser o modelo de mulher. O modelo de mulher pura.
aquela mulher que não se contamina, que mantém a sua santidade, que o ambiente não a contamina, mas ela santifica o ambiente. Esse é o modelo bíblico, esse é o modelo que Deus quer. E eu quero continuar agora citando qual a vontade de Deus para você, mulher. Qual a vontade de Deus para você, mãe? Deixa eu começar dizendo que a vontade de Deus é que você, mãe, é que você, mulher, seja santa. Esse é um tempo de alinhamento. Então preste atenção no que Deus vai falar hoje na sua vida e ajuste aquilo que precisa ser ajustado. A vontade de Deus para você é que você seja santa. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem que a sua mãe é uma santa. Já ouviu isso? Puxa, minha mãe é uma santa. Eu certamente creio e espero que sim. Porque o santo não é uma pessoa sem pecado, mas um pecador salvo. Pega isso. Santo não é uma pessoa sem pecado, mas santo é um pecador salvo. É um pecador que se torna um santo. Santo é aquele pecador que quando ele crê no Senhor Jesus Cristo, ele se separa do pecado. Ele não mais é escravo do pecado, mas agora ele passa a ser um discípulo de Cristo. Essa é a pessoa santa. O livro de Levítico, capítulo 11, versículo 45 diz: Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito, para ser o seu Deus. Por isso sejam santos, porque eu sou santo. Deus nos chama, Deus nos convida, Deus nos convoca a sermos santos. E o Senhor quer que você seja santa. Então, mulher, se você não está se santificando a cada dia, você está fora dos parâmetros de Deus. Totalmente fora. Ele quer ser o seu Deus, mas para que Ele seja o seu Deus, é necessário que você seja santo, que você seja santa. Mas me responda uma coisa de todo o seu coração. De todo o seu coração. Você sonha em um dia estar face a face com Deus? Você sonha? Deixa eu dizer uma coisa para você, se a sua resposta foi sim, então comece a viver Hebreus capítulo 12, versículo 14, comece a viver. Porque Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: sem santidade ninguém verá a Deus. Se um dia você espera estar com Deus face a face, comece a se santificar agora, porque ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Mãezinha, o modelo celestial de mãe e de mulher é o modelo celestial de mulher santa e de mãe santa, separada no Senhor, mulher consagrada. Esse é o modelo. Se você realmente quer um dia ter um encontro com o Senhor, comece hoje, a se revestir de santidade. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não abrirá exceção, nem para você, nem para mim, nem para ninguém. Não terá exceção. O céu não vai se sujar por sua causa, nem por minha causa. Nós é que precisamos nos limpar para entrar no céu. Pastor, e como é que eu me limpo, pastor? Se lavando no sangue do Cordeiro. Se santificando no sangue do Cordeiro, dia após dia. O tempo de se santificar é agora. Por isso, um dos modelos de mãe que a palavra nos traz é a mãe santa, é a mulher santa. Essa é a vontade de Deus para você, mulher. A vontade de Deus para as mães também é que elas sejam cheias do Espírito Santo. O livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18 diz isso. Deixa eu dar uma lida aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 18, que vocês vão ver realmente o modelo que Deus quer. Efésios 5,18 diz:
Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher com o Espírito. Enchei-vos do Espírito. Esse é o modelo bíblico de mulher, a mulher cheia do Espírito. Não há nenhuma outra maneira de realizar a vontade de Deus sem o enchimento do Espírito de Deus. E esse transbordar, ele precisa acontecer de 3 formas. Primeiro, de forma contínua. É uma coisa diária. Você precisa se transbordar de Deus todo dia. Você precisa se encher de Deus todo dia. Eu conheço pessoas que realmente conseguem entrar na presença, conseguem se encher, mas não é isso. Nós não estamos mais falando de conhecer a Deus, nós já estamos falando em permanecer em Deus. O desafio não é mais conhecer a Deus. O desafio é permanecer nele, permanecer e andar cheia do Espírito Santo. Mas só tem uma forma, querido, e está aqui em Efésios 5,18. Você só consegue continuar embriagado se você continuar bebendo. Mas você só consegue continuar cheio do Espírito se você continuar bebendo do Espírito. Beba do Espírito, revista-se do Espírito Santo. Seja uma mulher cheia do Espírito Santo. A segunda coisa interessante que eu vejo da mulher cheia do Espírito Santo é a questão do controle. A versão moderna hoje de mulher cheia do Espírito é que ela sai do controle, ela não se segura, ela tem os seus piripaques. Querido, eu acredito na multiforme graça de Deus e acho que Ele age com qualquer um da forma que Ele quer. Aliás, começamos a pregação falando da multiforme graça dEle e dos diferentes modelos que Deus faz. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A mulher cheia do Espírito Santo, ela tem exato controle sobre ela e sobre as atitudes dela. Ela tem tanto controle que ela consegue controlar a sua língua, por exemplo. Ela tem tanto controle que ela consegue controlar os seus pensamentos. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. Uma das maneiras de se perceber se a mulher está cheia do Espírito Santo, sabe qual é? Quando você coloca ela à prova dentro de uma das manifestações do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Quando ela começa a manifestar o fruto do domínio próprio, você diz, essa mulher está cheia do Espírito Santo. E a terceira coisa é uma condicional. Somente a mulher que se afasta do pecado em toda a sua forma, ela consegue render-se a Deus e santificar-se nele. Portanto, querido, é crucial que você entenda que ninguém pode ser uma boa mãe do ponto de vista cristão se não estiver cheia do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito, diz a palavra. Enchei-vos do Espírito. Reserve pelo menos um tempo do seu dia para se encher do Espírito. Esse é o nosso tanque vital de sobrevivência. Um carro não consegue ir a lugar nenhum se ele não tiver combustível. E uma pessoa não consegue ir a lugar nenhum em Deus se ela não tiver com o seu combustível do Espírito Santo cheio. Mas o modelo bíblico de mulher é aquela mulher cheia do Espírito a ponto de derramar graça e paz na vida da sua família, na vida dos outros, por onde ela andar. Esse é um modelo de mulher. Existem também outros modelos de mulheres bíblicas. E deixa eu dizer algo que talvez você vai, a princípio, achar lógico. Talvez vai ser nessa hora que muita gente vai querer sair da live dizendo, agora ele começou a falar coisas óbvias. Mas o óbvio também precisa ser dito. E você vai entender por que eu estou dizendo isso. A mãe bíblica, a mulher bíblica, ela precisa ser bíblica. Deixa só eu repetir para você entender. A mulher bíblica precisa ser
bíblica. Parece óbvio, né? Parece óbvio que o modelo de mãe bíblica é que a mulher seja bíblica. Mas vamos pensar um pouquinho. Josué, capítulo 1, versículo 8 diz: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Só então, depois disso, seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Para uma pessoa se tornar bíblica, ela terá que, primeiramente, antes de todas as coisas, conhecer profundamente o que a Bíblia diz. E ela só conseguirá isso quando ela passar a meditar na palavra dia e noite, noite e dia. Não há uma outra forma de você conhecer e assimilar um livro se você não começar lendo, estudando, meditando no livro que você quer. Na Bíblia não é diferente. Então, se Deus quer que a mulher bíblica seja bíblica, é importante que você comece a meditar dia e noite, noite e dia. Mulher, você quer prosperar? Você quer prosperar como mãe? Você quer prosperar como mulher? Você quer prosperar como ser humano? Você quer prosperar como mulher de Deus? Está aqui. Não há outro caminho. Você não vai melhorar biblicamente falando, você não vai ser melhor biblicamente falando, melhorando somente a sua índole, estudando outras coisas, trabalhando. Você precisa crescer na palavra. Você precisa crescer e conhecer e viver aquilo que a palavra diz. Não deixe de meditar e de falar as palavras deste livro, meditando nele, pensando nele constantemente. Esse é o modelo que a Bíblia quer. O modelo de mãe bíblico é aquele que a mãe conhece a palavra, manuseia a palavra, vive a palavra, transborda. Eu acho linda essa palavra em inglês, overflow. Transborda a palavra de Deus para o seu marido, para os seus filhos. Ela tem respostas bíblicas maravilhosas que chegam a acalentar a alma de um aflito quando vai conversar com ela. Que coisa linda! Que coisa linda! É a mãe que libera a palavra para todos aqueles que se encontrarem com ela, para todos aqueles que cruzam com ela. E para finalizar, deixa eu te dizer uma coisa. Agora eu quero que você preste muita atenção, mulher. E você também, homem. A mãe bíblica, ela precisa ser submissa. A mãe bíblica precisa ser submissa. Agora eu acho que muitas mulheres deram um pulo e falaram: o quê? Isso é retrógrado, isso não está mais na moda, isso é coisa do passado. Vamos abrir nossas Bíblias, Efésios capítulo 5, versículos 22 a 24, que diz assim: mulheres, está falando para mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, o qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Não sou eu que quero, não são os homens que querem, é Deus quem quer. Mas deixa eu explicar melhor essa passagem para que você, mulher, entenda, aceite melhor isso e para que você, homem, não use disso de forma errada. Até porque esse assunto ele é um lugar onde a cultura e as escrituras encontram a maior oposição, né? Mas mas grande parte dessa oposição é por desconhecimento. Presta atenção. A mulher desconhece o que realmente quer dizer essa submissão e acaba rejeitando em um primeiro momento. Isso é normal.
Isso não é nenhum absurdo. É normal a mulher ouvir essa palavra, mulheres sejam submissas aos seus maridos, e no primeiro momento elas elas rejeitarem. Mas a rejeição vem, grande parte, por causa do desconhecimento do significado e da interpretação do que quer dizer a Bíblia. Preste atenção em uma coisa, maridos e esposas. Submissão, presta atenção, submissão não é sinônimo de ceder à vontade, não. Submissão não quer dizer perda do controle ou perda da queda de braço conjugal, não. Aliás, não existe queda de braço conjugal. Se no seu relacionamento com o seu marido ou com a sua esposa está havendo queda de braço conjugal, já está errado. Já tem coisa a ser ajeitada. E submissão não é ceder à queda de braço, não. Nada disso. Submissão quer dizer estar embaixo da mesma missão. Presta atenção. Submissão é estar embaixo da mesma missão. E o que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que todo casamento, ele precisa de uma missão. Todo casamento precisa de um encargo, todo casamento precisa de um compromisso, todo casamento precisa de responsabilidade. E quem é, agora você, marido, e quem é o responsável por essa missão? Quem é o guardião da missão, do encargo, do compromisso e da responsabilidade de um relacionamento? É o marido. O marido é o responsável de dar uma missão à sua família. A carga e a responsabilidade recai sobre ele. E qual é o papel da mulher nessa missão? Gênesis 2:18 vai lhe explicar isso. Gênesis 2:18 diz: Então o Senhor declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Aqui Deus está criando a mulher. Então qual é o papel do homem? O papel do homem é levar a missão. Isso é uma responsabilidade. Homem, você, se você não está levando uma missão e levando a sério a missão, não é a missão que vem à sua cabeça, é a missão que Deus fala com você no seu secreto. Se você não está levando a sério essa missão, você está sendo negligente no seu papel como marido. E o papel da mulher qual é? É auxiliar o homem nessa missão dada por Deus, em que o homem junta a família e diz: queridos, o nosso caminho é por aqui. Assim como fez Josué. Josué estava vendo toda a cidade se pervertendo. Mas Josué era um homem que sabia da sua missão como pai, como homem, como marido. E aí Josué olha e diz assim: vocês podem fazer o que quiserem, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a função de um homem. Josué exerceu sua função muito bem quando ele disse isso. E o papel da mulher é auxiliar e corresponder o marido nessa missão. Mas para a gente entender essa passagem, nós precisamos responder a uma pergunta. Quando foi que Deus deu essa missão para a mulher, de auxiliar ela? É exatamente quando Deus está colocando o homem no jardim do Éden. Olha só, a gente leu Gênesis 2, capítulo 2, versículo 18, mas no capítulo 15, diz assim, ó. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. É nesse momento, Deus coloca o homem para cuidar do jardim. Olha a missão do homem. Presta atenção. Tá pegando aí, homem? Tá pegando aí, mulher? Qual é a missão do homem? Cuidar e cultivar o jardim. Qual é a missão da mulher? Qual é a submissão da mulher? Entrar na missão do cultivo e do cuidado, ajudando e auxiliando o seu marido na missão. Mas sabe por que nós temos tantas discórdias e tantas discordâncias nessa área?
Porque o homem abandona a missão que Deus dá para ele. E quando o homem abandona a missão e começa a andar por outras missões, muitas vezes a mulher diz: mas por aí eu não vou te auxiliar. Mas por esse caminho que você está seguindo, eu não vou ser sua auxiliadora. Mas é nessa hora que você, mulher, também precisa entender que é a sua hora de auxiliar o seu marido e trazê-lo de volta à missão original dada por Deus. Vocês estão entendendo? Quão profundo é isso? Qual é o papel do homem? Cuidar e cultivar o jardim. Qual é o papel da mulher? Auxiliar o homem no cuidado desse cultivo. Você percebe agora a diferença quando Deus fala em submissão? Você percebe essa diferença? Então, queridos, hoje é Dia das Mães. Eu quero desejar de todo o coração felicidade para as mães. Que o Senhor habite ricamente no coração de todas as mães e que cada mãe entenda a importância de levar seus filhos ao conhecimento da palavra. Uma sociedade se cura quando um ser humano é curado. Cada ser humano que é curado está dando um passo para curar a sociedade. E aqui nós temos um tipo de cura. Não é o único, mas eu entendo até como o principal. Ah, querido, eu sonho em que as mães, os pais, as famílias entendam isso. Entendam que o principal papel, sobre todas as coisas, é levar seus filhos ao conhecimento de Cristo. Mas sabe o que acontece? O meu sentimento hoje é um sentimento de saudade. É de saudade. Eu queria muito dar um abraço na minha mãe. Minha mãe não está mais aqui. Mas não é só de saudade por causa disso. Porque você talvez ainda possa dar um abraço, mesmo que virtual, na sua mãe. Mas a minha saudade não é só isso. A minha saudade é daquele modelo de lar nas casas em que a mãe, o pai, os seus lindos e bem cuidados filhos formavam um velho e bom lar. Hoje a palavra lar, ela está tão ultrapassada. Tão ultrapassada. Aliás, são duas palavras que juntas as pessoas nem ouvem mais. Lar tradicional. Quando eu digo que eu faço parte de um lar tradicional, às vezes eu tenho que dar uma desculpa porque as pessoas não entendem mais. As pessoas querem ser moderninhas. Eu não. Eu quero ser tradicional, assim como manda a minha tradição. Seguir uma tradição. Então meu sentimento é de saudade. Saudade do tempo que os filhos brilhavam seus olhos ao conhecer as histórias dos heróis da Bíblia ensinadas pelos seus pais. Davi, Golias, Samuel, Jonas, Noé. Quantas histórias maravilhosas e verídicas nossos filhos estão sendo privados de conhecer. Hoje o que os nossos filhos e filhas conhecem é Peppa, Frozen. Não faça isso. Não faça isso. Ensine para eles, mostre para ele, compre revistas para que seu filho entenda como Davi venceu o gigante Golias. E após isso diga para o seu filho: filho, o pequenino Davi venceu um gigante Golias. E eu quero te dizer, meu filho, que você, apesar de ser pequeno, você é capaz de vencer gigantes, os gigantes que vão aparecer na sua vida, desde que você vá na força do Senhor. Eu tenho plena certeza que seu filho vai entender essa passagem, que seu filho vai entender essa mensagem, e que isso vai fortalecer e cultivar dentro do seu filho uma fé maravilhosa. Ah, que saudade! Saudade do tempo em que as crianças eram doutrinadas a respeitarem os pais, respeitarem o vovô e a vovó, respeitarem as autoridades, o porteiro era respeitado, o vizinho era respeitado, os mais velhos eram respeitados. E hoje,
Hoje não se respeita mais ninguém. As autoridades instituídas são desrespeitadas. Presidentes são chamados por apelidos. Juízes são desrespeitados, policiais são desrespeitados. Por quê? Porque nós perdemos essa noção de autoridade. E como eu posso respeitar a autoridade de Deus se eu não respeito a autoridade mundana? Como eu posso? Como eu posso respeitar a autoridade daquele que eu não vejo se eu não respeito a autoridade daquele que eu vejo? É disso que eu tenho saudade. Eu tenho saudade se a sociedade... Eu tenho saudade da sociedade se acostumar a respeitar as diferenças do outro, a olhar para o outro e falar: eu não concordo com o que você diz, mas eu respeito plenamente aquilo que você diz. Ah, que saudade desse tempo! Que saudade! Se a sociedade não acordar agora, não mudar e reverter esse quadro, um dia, essa saudade será mais real do que pensamos. E alguns animais pré-históricos chamados respeito, carinho, reverência, educação serão totalmente extintos da nossa sociedade. A igreja está mudando para se adaptar ao mundo. Nós estamos distanciando da essência do evangelho para agradar aos possíveis clientes. Não. Hoje é a mídia que influencia a igreja, quando o correto seria a igreja influenciar a sociedade. Influenciar a sociedade com um modelo bíblico, não só pregado, mas principalmente vivido pela comunidade. Há algum tempo atrás, eu acho que lá pelos anos de 2015, 2016, uma conhecida rede de colégios aqui no Brasil emitiu uma circular aos pais comunicando que a partir daquela data eles não mais iriam comemorar o Dia das Mães nem o Dia dos Pais. Sabe por quê? Porque algumas crianças da escola não tinham pai. E algumas crianças da escola não tinham mães. Então, para que essas crianças não passassem constrangimento, eles não iam mais comemorar Dia das Mães e Dia dos Pais. Querido, tá errado. Não é porque uma criança não tenha pai que ela seja privada de conhecer um modelo de uma família que tenha pai. Não é porque uma criança não tenha mãe, ela precisa ser privada de conhecer o modelo de uma criança, de uma família completa. Nós estamos tentando amoldar toda a sociedade de acordo com as mazelas da sociedade. A sociedade está sendo amoldada diante das suas mazelas, quando ela deveria ser amoldada diante da sua perfeição. Uma criança que não tem pai, ela deveria conhecer o modelo de uma família com pai, para que ela olhe e ela diz assim: eu quero ser um pai quando eu crescer, apesar de não ter tido pai. Imagine um menino que é crescido sem pai, criado sem pai, e aí ele já não tem mais parâmetro nenhum. A própria escola, que era para educá-lo nesse sentido também, vai e acaba com todas essas festas e ele não tem nenhum parâmetro do que é ser pai. E esse menino casa. Quantas mazelas ele vai levar com ele? Ah, Jesus! Ah, Jesus! Nós precisamos amoldar a sociedade de acordo com aquilo que é perfeito, puro e santo. Eu quero lembrar que Jesus ele não mudou a palavra de Deus para satisfazer a cultura da época. Ele transformou as pessoas para se reencontrarem com Deus. Essa mensagem, querido, é uma tentativa de advertência e encorajamento para as mães, para que as mães se mantenham fiéis às suas funções, conforme o que está descrito na palavra de Deus, e que elas possam se amoldar àquilo que está na Bíblia e não se conformar com um novo estilo de vida que o mundo e a sociedade e a cultura têm nos transformado. Papéis determinam relacionamentos.
Nós nunca podemos ter relações corretas na família, a menos que cada membro assuma o seu papel. Por isso, uma criança, mesmo que ela não tenha mãe, ela precisa conhecer o papel que uma mãe desempenha na sociedade. Porque o papel, ele determina relacionamento. Se a criança não tem noção do papel em que um pai ou uma mãe executa na sociedade, quando ela for pai ou mãe, ela vai ter problemas de relacionamento, porque ela não conhece o que esse papel determina. A verdadeira questão a verdadeira questão não é como eu posso ter um bom relacionamento, mas qual é o meu papel dentro daquilo que Deus quer para mim. Ah, querido, nós exercemos muitos papéis. Eu sei disso. Papel como a mulher exerce papel como mãe, como esposa, como filha, como mulher, como amiga, como profissional, vários papéis. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Exerça bem um papel, e esse papel ele vai influenciar todos os outros. O papel de mulher de Deus. Parabéns, mulheres. Parabéns, mães. Você é fundamental para resgatar o projeto de Deus para a família. E eu quero orar por você. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo na Tua presença. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Teu projeto, Deus, é perfeito, maravilhoso, bom, tremendo. Nós Te agradecemos, Pai. Nesse dia eu peço as Tuas bênçãos especiais para as mães, Pai. Nesse dia, Senhor, eu peço, Senhor, que o Senhor esteja abrindo as mentes e os corações das mulheres, assim como dos homens também, Pai, para que a gente tenha uma sociedade mais ligada ao Teu querer, Pai, ao modelo bíblico e não ao modelo mundano. Em nome de Jesus, Senhor, eu Te agradeço pela Tua palavra derramada hoje, que ela encontre, Senhor, terra fértil no nosso jardim. É a minha oração, querida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe abundantemente. Que o Senhor te encha de glória. Que você se mantenha o tempo todo cheia do Espírito Santo. Fica na paz.